deu para reter Sim, alguma sim. coisa? Não, deu para reter alguma coisa. Tanto que temos estado a revisar aquelas matérias que o professor deixou e conseguimos acatar alguma coisa. Ah, não, sem problemas. Hoje queremos avançar porque nós já estamos a terminar as aulas, tanto Ok. que eu passei aí um vídeo, partilhei um vídeo a comunicar de que os certificados todos já estão prontos. Minha ring light desligou-se. E os certificados todos já estão emitidos e já estamos aí na reta final. Estamos aqui já a comunicar, porque nós temos alguns colegas. Colega Gerson, boa noite. Temos alguns colegas que estão fora de Luanda. Temos que negociar já Boa com. noite, professor. Boa noite. Boa noite, como vai, mano? Eu vou bem, graças a Deus. Apesar de uma coisa ou outra, mas Deus ainda tem nos guardado. Não, isso Como é está bom. o professor? Eu também estou bem, graças a Deus. Aqui no Bengo caiu um pouquinho de chuva. Mas tá dá para Opa, sobreviver. é gerir. Sim, sim, sim. Eu dizia, Sim, professor. dizia que nós já estamos na reta final do curso. Estamos na reta final do curso. Sim. A minha grande preocupação era começarmos já a limar algumas arestas, conforme dizem. Começamos a limar Sim. algumas arestas e ver, por exemplo, se nós temos alguns colegas que têm alguma dúvida de uma situação ou outra que nós estamos discutindo ao longo do tempo, para ver se nós começamos já a limar, porque daqui a pouco vamos encerrar e já temos praticamente todos os documentos emitidos, os certificados e os diplomas estão todos emitidos. Cláudio Pinto, tem a palavra. Sim. Sim, muito obrigado pela palavra, professor. Fiquei só com uma dúvida. O professor disse que estamos já na reta final e que os documentos já estão todos elaborados. Gostava de saber se não teremos aulas de outros formadores que apareciam nos cartazes. Olha, eu quero trazer um dos professores, o engenheiro Euclides e o doutor, o engenheiro Euclides e o doutor Periquito. Eles estão em Portugal. O doutor Periquito está em Portugal numa missão de serviço, porque ele é vice-presidente para assuntos científicos e pós-graduação do ISPQLAMA. Parece que lhe orientaram para ir fazer uma formação. E o engenheiro Euclides está na fase final da defesa do doutoramento em Portugal. Os dois estão lá. Então, eles manifestaram indisponibilidade em função da nossa hora, que é um período que ele está aí a se preparar. Infelizmente, talvez eu vou lhes convidar para ministrarem um curso grátis, um curso livre, dentro da nossa programação, de que todos estejam no grupo, estejam disponíveis a participar, porque o jogo que está para dar um módulo, mas eu estou a interagir. Possivelmente na última aula nós teremos o professor Adilson Junqueira, que é mestre em didática do ensino superior, que vai poder pelo menos discutir conosco o último módulo. Ok. Também será muito bom. Conheço o doutor. Será muito produtivo. Será uma aula magna, na verdade. Nós é quem agradecemos pela confiança aos médicos. Sim, colega Augusto Zombo, estava para falar. Sim, professor. Na verdade, consegui ver os vídeos e tudo aquilo que o professor disse em relação aos conteúdos. Portanto, penso que do meu lado não tenho muita dúvida. Não é? Do meu lado não tenho muita dúvida. E se calhar vamos cumprir aí com as exigências que o curso determina, né? Tá bem. Agora, hoje. No caso, o término de pagamento dos ordenados. Não, sem problemas. Agora, hoje queremos discutir. Ok. Hoje vamos discutir sobre extensão universitária. Na verdade, extensão universitária é minha área de Sim, sim. pesquisa. É minha área de pesquisa. Vamos discutir sobre extensão universitária por conta de que quem se preza a ser professor universitário deve fazer extensão, porque faz parte de uma das obrigações
do docente universitário, que para além de só investir, de só dar aulas, ele também deve fazer a extensão universitária. Vou falar do ponto de vista teórico, mas permitam-me só, vou só procurar aqui vou enviar um artigo meu, onde acho que deve estar lá, permitam-me só, vou enviar para vocês um artigo meu, para que vocês pelo menos tentam ler. É um artigo que fala de extensão universitária na nossa perspectiva. Eu falo praticamente de um relato de experiência, de como é que eu entrei no projeto de extensão universitária e como é que eu saí. O que é que acontece? Hoje em dia, nós, enquanto professores universitários, discutimos muito financiamento para o ensino superior, financiamento para a investigação científica, quer dizer, discutimos um monte de elementos e na hora H, nós praticamente não conseguimos, ou melhor, na hora H não conseguimos dar resposta quando alguém, por exemplo, nos pergunta o que é que você já fez ou então qual é o projeto que você tem. E deu-se conta, eu pelo menos consegui dar conta, que nós falamos muito e, na verdade, nós é que não sabemos escrever. Nós não sabemos escrever, não sabemos escrever ciência. Porque boa parte dos professores, se perguntar aos professores, caros professores, você que é professor universitário há 10, 15, 20 anos, quantas pesquisas você já desenvolveu? Quantos artigos científicos você já publicou? Quantos livros? Quer dizer, vamos até tirar, por exemplo, a questão de livros, porque se nós olharmos hoje em dia as publicações, mais do que, mais do que livros, se assim posso dizer, mais do que livros, os artigos científicos chegam a ser mais, trazem mais qualidade em relação a um livro. E do ponto de vista de produção ou de escrita, a produção de um livro exige vários custos em relação à produção de um artigo científico. E até podemos aqui dizer, por exemplo, eu sou professor de matemática, sou professor de física ou então de microbiologia. Para que eu possa desenvolver uma pesquisa, eu vou precisar de laboratórios sofisticados, entre outras informações que podem surgir por ali. Ok, até podemos dizer sim, mas as publicações, a tipologia, as publicações científicas não exigem sempre que essas sejam publicações do tipo técnico. Um professor pode publicar um artigo científico de natureza pedagógica. O que é um artigo de natureza pedagógica? É um artigo onde o professor, por exemplo, apresenta, ok, já entrou, colega. Onde o professor escreve sobre a sua prática, se assim posso dizer. Ele escreve sobre a sua prática, aquilo que ele faz no seu dia a dia na sala de aulas. Como também um professor pode desenvolver uma determinada, alguns conceitos que ele discute na sala de aulas e, com base nesses conceitos que ele discute, ele trazer esses conceitos num procedimento de escrita científica para que os seus estudantes tenham acesso ou então leiam e consigam, por exemplo, aumentar ou então aumentar naquilo que são os subsídios que o professor vai dando. Infelizmente, não é isso que se observa na nossa realidade. Os nossos professores, nós enquanto professores, reclamamos que temos que ser financiados para a investigação científica, mas no fundo não temos. Eu terminei a minha licenciatura em 2019, fizemos a primeira publicação, não, é a minha segunda. A minha primeira publicação eu fiz essa que eu estou a enviar para vocês. A minha primeira publicação, essa que eu estou a enviar aqui no link nas conversas, vou deixar também aqui no grupo do WhatsApp. Essa é a minha primeira publicação. Eu publiquei numa revista do Brasil, Gênero e Interdisciplinaridade. Eles traduziram em inglês, mas o texto também tem uma parte em português. Tem esse texto que eu publiquei na Revista Científica Brasileira. No ano passado, numa união de forças, nós publicamos uma obra, Diálogos Transdisciplinares sobre Educação.
publicamos essa obra e este ano, possivelmente no final desse mês, eu vou publicar um outro artigo científico onde falo também da extensão universitária. Se vocês lerem, por exemplo, as 3 publicações que eu tenho, fora das comunicações que eu faço em algumas atividades, se vocês lerem as comunicações que eu apresento, vocês vão conseguir notar uma linha praticamente igual daquilo que eu apresento. Por quê? Porque eu tenho determinada a minha linha de investigação científica. Minha linha de investigação enquanto professor, enquanto acadêmico, é extensão universitária. E eu discuto isso, falo disso assim, epa, com olhos fechados. Para os professores também, antes que nós avancemos sobre a nossa aula, para os professores também, todos os professores que pretendem ser professores do ensino superior, o que precisam fazer é, desde já, identificar a sua linha de investigação científica. Aquela linha em que você levanta e fala com autoridade, com propriedade, porque nós não podemos estudar tudo. Ok, nós não podemos estudar tudo. E nesse nós não podemos estudar tudo, em função da nossa área de formação, nós vamos identificar uma área específica que, em muitos casos, deve ser alinhada à nossa área de formação e alinhada também à disciplina que nós ministramos. Por quê? Se você tem uma linha de pesquisa alinhada com a disciplina que você ministra, é muito fácil e mais simples e rápido você desenvolver um projeto, quer seja de investigação científica ou de extensão universitária, e com base nesse projeto, você curricularizar. Curricularizar é o quê? É você associar aquilo que você ensina na sala de aulas aos teus alunos e levar esses alunos lá fora no sentido de estes desenvolverem outros projetos fora, mais associados à sala de aulas. Por exemplo, eu dou aula no curso de engenharia agronômica, dou aula de introdução à metodologia de investigação científica. E nessa senda de que os professores têm dificuldade de desenvolver projetos de pesquisa, os professores, nós falamos mais, porque nós somos mais teóricos do que práticos, a nossa instituição é nova. E sendo ela nova, nós temos um projeto de abertura de um campo experimental, onde os estudantes vão aplicar as teorias que eles aprendem no curso de agronomia lá, quer dizer, como é que se planta uma semente, quer dizer, todos os estudos experimentais eles passarão a desenvolver lá nesse campo experimental. O campo está lá, o espaço está aí, só que infelizmente não temos, os professores estão com dificuldade de dar iniciativa. O que eu tive que fazer? Eu tive que arranjar uma forma de articular a minha disciplina de metodologia de investigação científica com o campo experimental, para que eu pudesse dar iniciativa através de uma atividade de extensão, os alunos começarem a fazer a abertura do campo experimental e depois eu consegui envolver outros professores para que esses professores estivessem lá dentro. Mas agora a grande questão é, o que a disciplina de metodologia de investigação científica tem a ver, por exemplo, com práticas agrícolas? Claro, eu consegui pelo menos curricularizar. De que forma é que eu estou a curricularizar? Nos tipos de textos científicos que podem ser escritos, existe um tipo de texto chamado relato de experiência. O que é relato de experiência? Consegue me ouvir, né? Estou aqui a ver, parece que o meu... Oh, meu Deus, parem de me ligar. Consegue me ouvir, colegas? Sim, primeiro eu consigo ouvir. Sim, professor. Sim, consigo. Ok. Muito obrigado. O que é relato de experiência? Relato de experiência é nada mais, nada menos do que relatar uma determinada experiência, que pode ser uma experiência de uma aula experimental, uma experiência de uma aula teórica, uma experiência de uma visita técnica, quer dizer, toda a experiência que ocorre dentro do processo de ensino-aprendizagem, dentro do sistema, do espaço onde acontece ciência, pode ser relatada e escrita. Então, o que eu tive que fazer? Se eu ensino aos meus alunos
a escrever um artigo científico, eu lhes ensino metodologia de investigação científica. Então, eu tive que articular, eu vou escrever com os meus alunos relato de experiência sobre processo de implementação ou abertura do campo experimental no Instituto Superior Politécnico do Bengo. Essa é a temática e nós conseguimos identificar a problemática que sustenta esse tema. Qual é o problema que sustenta esse tema? Primeiro, a escola não tem um campo experimental, os estudantes não têm espaço para desenvolverem atividades práticas agrárias e olhando para essa dificuldade toda, então nós entendemos fazer o quê? Criar espaço para que se implemente o campo experimental na instituição. Ok, esse é o problema que sustenta o nosso campo experimental. E o que aconteceu? O que acontece? Os meus alunos, eles já sabem como é que se escreve um relato de experiência, que é relatar. A partir do primeiro dia que eles começaram a pegar a enxada, a katana, tudo que eles foram fazendo, eles foram registrando, onde primeiro determinaram qual é o estado inicial, o que é que eles encontraram, quer dizer, eles determinam praticamente todos esses elementos e depois começaram primeiro os primeiros passos. Nessa altura, na sexta-feira, felizmente eu já consegui influenciar os professores, os professores das áreas das ciências agrárias. Na sexta-feira, os estudantes vão entrar numa outra fase, que é uma fase especificamente técnica, onde vão começar a fazer os amontoas, ou amontoas, conforme eles chamam, vão fazer as camas para poderem fazer os viveiros para as plantas, mas eu consegui curricularizar na minha disciplina, eles estão ali a fazer uma coisa relacionada a uma outra disciplina, mas eles têm que trazer resultados para mim. Indo diretamente para a extensão universitária, eu pelo menos defendo que a extensão universitária, que é o nosso tema de hoje, extensão universitária é uma via mais fácil onde o professor consegue produzir conhecimento. É uma via mais fácil por quê? Porque a extensão universitária é a forma de produção de conhecimento em interação entre a universidade e a sociedade. Quer dizer, o que eu quero resolver nessa altura? Vamos lá olhar. As nossas faculdades de medicina em Angola, eles têm uma oportunidade muito grande para que eles possam levar os estudantes e os professores a aplicarem na prática aquilo que eles implementam e procurarem trazer, por exemplo, resultados. Vamos lá olhar. O país se encontra com um surto de cólera. Onde é que se ensina a prevenção da cólera? A prevenção da cólera ensina-se nas escolas, nas universidades. As universidades, nessa altura, se nós estivéssemos comprometidos com alguma coisa, se assim posso dizer, com a investigação científica, as universidades, esse seria o grande momento em que eles poderiam desenvolver projetos e programas para o combate e prevenção da cólera. As indústrias farmacêuticas, infelizmente nós temos curso de farmácia que talvez não produzem medicamentos, esse também seria um momento exato e ideal para que eles pudessem implementar na prática aquilo que eles ensinam na teoria. Por exemplo, várias ações que o governo desenvolve, várias ações, hoje em dia a luta contra a cólera é 80% do governo e 20% nossa. E o governo tem um monte de financiamentos, ou um monte de dinheiro que ele gasta para investir no combate à cólera. Mas nenhuma das nossas universidades ou institutos superiores já se levantou e disse assim, olha, eu tenho um projeto de combater a cólera, onde vou implementar metodologia A, B, C e D, vou envolver os estudantes, eu só preciso do financiamento X, vou poder, por exemplo, criar projetos para serem implementados na zona A, B, C e D e terei como resultado uma publicação de um livro, de um artigo. As nossas universidades não estão lá interessadas com isso. Mas nós lutamos, sobretudo, para que nós tenhamos investimento na investigação científica, lutamos para que nós sejamos financiados em diversas matérias. Enquanto que essa é a oportunidade que nós temos para que nós possamos aplicar na prática aquilo que nós ensinamos. Então, a extensão universitária é uma forma de resolver os problemas, de contribuir na resolução de alguns problemas sociais através da investigação-ação.
O que é investigação-ação? Investigação-ação é, estás a investigar, estás a fazer. Eu estava a dar de exemplo do projeto que nós estamos a levar a cabo no Instituto Superior Politécnico do Bengo. É um projeto cujo resultado final só vai acontecer depois do projeto terminar. Quer dizer que, depois de nós termos o campo experimental feito, conseguirmos colher aquilo que nós plantamos, os estudantes também vão estar já a colocar o ponto final na conclusão do seu trabalho. Enquanto isso não terminar, não tem como. Por quê? O estudante está a fazer, está a investigar, está a fazer, está a investigar. Quer dizer que é um tipo de investigação que leva tempo, mas é uma investigação que traz resultados fiáveis. Se nós, por exemplo, se eu fizer aqui alguma questão dos nossos trabalhos de licenciatura, como é que aconteceram? Vamos dizer assim, eu me deram um tema, eu também me deram um tema, depois fui no departamento, aprovaram um tema, aprovaram um tema. O que é uma forma completamente errada, porque a investigação serve para contribuir na resolução de problemas. Se a investigação serve para contribuir na resolução de problemas, então é errado o professor dar um tema ao estudante para que esse estudante vá investigar a esse tema. É aí onde nós começamos a falhar enquanto professores universitários. Nós começamos a falhar a partir desse momento, quando nós orientamos, ao invés de o estudante, deixa só antes de eu avançar, vamos aqui ver. Nós, lá nas aulas anteriores, nós discutimos que o estudante deve ser reflexivo, deve olhar para a sociedade, desenvolver a comunidade, porque nós estamos a formar um cidadão que vai na comunidade contribuir para a resolução dos problemas sociais. Se nós estamos a fazer isso, se nós estamos a levar o aluno a contribuir na resolução dos problemas sociais, então, antes dele sair, nós precisamos ensaiar esse aluno a contribuir na resolução de um problema social. Como é que nós precisamos ensaiar esse aluno para que contribua na resolução de um problema social? Claro, ele colocar numa sociedade com um problema, ele identificar problema, apresentar propostas de soluções. Mas o que acontece nas nossas universidades, na sua maioria, não é isso. O que é que nos fazem? Nos dá um tema, depois vamos pegar esse tema, desenvolver problema, e vamos pegar esse problema, vamos aplicar na instituição alheia, sem fazer nenhum diagnóstico. Por exemplo, vamos falar sobre importância da relação professor-aluno, importância da relação... Não, professor-aluno é ela da ciência da educação. Temos que falar uma temática que talvez deve estar relacionada com vocês. Vamos aqui olhar, por exemplo, para as áreas de gestão. O impacto da comunicação ou da relação trabalhador e gestão, por exemplo, ou o impacto da relação subordinado e superior hierárquico na rentabilidade do funcionário, por exemplo. Em poucas palavras, queremos falar sobre a relação entre funcionário e o seu subordinado, e o seu chefe e o subordinado na rentabilidade desse mesmo funcionário. Ok. Depois, vamos pegar o problema. Qual é o problema? Eu quero falar desse impacto porque nós conseguimos observar na empresa Luanda Comercial, tem dificuldade disso, os funcionários não se comunicam. Mas a grande questão é, você foi lá, fez esse levantamento, quer dizer, você te dá um tema e esse tema não tem nada a ver com a situação em que você encontra. Depois, o aluno vai lá nessa instituição, vai aplicar questionário, vai aplicar inquérito, vai aplicar entrevista, vai ter resultado não favorável à sua pesquisa. Como solução, vai fazer o quê? Quando chegar no seu laboratório, vai inventar dados. Por quê? Porque ele quer que a pesquisa responda à pergunta de partida da sua investigação, ou então para que a pesquisa confirme ou deixe de confirmar as hipóteses que esse estudante levantou antes de ir ao campo. Então, é uma perspectiva completamente errada. Na extensão universitária, a extensão universitária, ela pode ser desenvolvida por intermédio de projetos, por intermédio de cursos, por intermédio de atividades recreativas e culturais. São várias modalidades de extensão universitária que quase todas têm praticamente a mesma característica. Qual é a característica
do projeto de extensão universitária. Primeiro, um projeto de extensão universitária é necessário que ele integra o ensino, a investigação científica e a extensão. Por quê? Porque uma proposta de extensão deve sempre nascer na escuta da comunidade, quer dizer, que deve nascer da onde? No problema que a comunidade apresenta, e desses problemas deve existir ações articuladas entre a comunidade que apresentou o problema e a universidade. A universidade vai participar com seu saber, a comunidade também vai participar com seu saber e juntos vão poder resolver os problemas que a comunidade apresenta. Por quê? Porque é sabido por todos nós, enquanto acadêmicos, que o conhecimento científico surge do conhecimento do senso comum, ou então do conhecimento empírico. Vamos aqui olhar para uma realidade. Existem vários engenheiros agrônomos. Engenheiros que fizeram agronomia, mas a nossa avó, a nossa tia, a nossa bisavó, a nossa mãe, trabalha na lavra, mas não estudou, nem sabe escrever, mas ela produz em grandes quantidades. Ela nem entende que o solo tem que ter não sei o que lá, condições edafoclimáticas, ela não estudou isso na universidade. E, em muitos casos, por exemplo, você aplica uma teoria científica, não deu resultado, mas aquela mãe continua sempre a produzir. É aí onde nós podemos entrar com a extensão universitária. Vamos olhar, mãe, como é que você faz isso? Não, eu faço assim, assim, assim. Ok, nós na universidade aprendemos assim. Vamos ainda tentar associar aquilo que você faz e aquilo que nós fizemos para ver se qual é o resultado que vai nos dar. Então, a extensão universitária entra nessa perspectiva. Sim, colega Augusto, pode falar. Colega Augusto, tem a palavra. Ia dizendo, professor. Era para reforçar a perspectiva que o professor levanta de que o conhecimento científico vem do empirismo. Uhum. Porque, por exemplo, nas zonas onde nasci, segundo os mais velhos, faziam o estudo do solo só no olhar, assim, porque bastava espetar, por exemplo, ou picar a katana num sítio, ele conseguia perceber que essa terra dá para produzir e essa não dá. Ok. Yeah. Então, é aqui onde queria só reforçar a perspectiva do professor. Do conhecimento, sim, é esse conhecimento. Então, o que acontece? Por que surge a extensão universitária? E já muito obrigado por trazer essa perspectiva. A extensão universitária é um dos últimos pilares que sustenta a universidade, que surgiu praticamente no final. Por quê? Primeiro, a universidade tem 3 pilares fundamentais: o ensino, a investigação científica e a extensão. Antes da extensão, a universidade era sabida como o único espaço onde se pode produzir conhecimento. É ali onde se produz o conhecimento, é ali, é ali, é ali, é ali. E se observar, hoje por hoje, a universidade ainda continua com essa vaidade, achando que ela é a única zona ou é a única casa onde existe conhecimento, onde se produz conhecimento. Mas a perspectiva já foi quebrada por conta desse exemplo que o colega Zomba acabou aqui de apresentar. Então, se eu sou agrônomo, eu digo assim, é necessário fazer o estudo de climático, as condições de não sei o que lá, as condições de não sei o que, ok, está tudo bem. Mas as nossas mães já sabem, é só espetar a katana no chão, já sabem que aqui dá para cultivar, aqui não dá. E eles sabem que no mês de maio, a partir do mês de maio, tem que produzir feijão, tem que produzir arroz. No mês de junho, é o mês que mais se produz tomate. No mês... Tudo isso que eles estão a falar, na universidade também se estuda. E só que a universidade, ao ter esse conhecimento, ela começou a achar que aquele conhecimento era menos importante. Então, começou a surgir uma corrente que fala das epistemologia do Sul. Boaventura Souza Santos discute muito essa característica, essa área. Onde diz que não, nós temos que valorizar o conhecimento do Sul. A universidade tem que sair dos aposentos dele, descer até as bases, onde está aquela pessoa não universitária,
para que juntos possamos produzir novo conhecimento, porque se nós não fizermos isso, nós não estaríamos a ser universidade. Então, a extensão universitária é a porta que existe entre a universidade e a comunidade, onde a universidade vai até a comunidade, partilha o seu saber e também consegue beber do saber da comunidade. E a universidade também abre as portas para que possa receber aquelas pessoas não universitárias, porque, vamos lá ver, quando nós queremos falar sobre Rei Manume, até a própria televisão vai lá nos bairros, procura ouvir o Soba, procura ouvir o fulano. Então, se nós procuramos ainda ouvir essas pessoas, e esses Soba não são doutores, não são ninguém, se assim posso dizer, é porque eles têm, então, um conhecimento. Então, a extensão universitária tem essa característica. Agora, como é que nós podemos desenvolver um projeto de extensão universitária? Para que nós possamos desenvolver um projeto de extensão universitária, nós precisamos obedecer etapas, ou precisamos obedecer fases. Primeiro, é necessário nós identificarmos um problema. Volto aqui a repetir daquilo que eu estava a dizer anteriormente. O professor universitário, que é professor universitário, é obrigado a fazer investigação científica. Só que nós não podemos estudar tudo, não podemos investigar tudo. Então, o professor universitário deve ter, se assim posso dizer, o professor universitário deve ter uma linha de pesquisa, uma linha de investigação científica, onde ele se sente confortável. Porque nós precisamos ser autoridades daquilo que nós falamos na sala de aulas. Nós precisamos falar assim, ok, eu estou aqui a falar para vocês de extensão universitária, eu mandei um link para vocês. Mandei um link para que vocês possam ler o que eu escrevi sobre extensão universitária. Então, eu estou aqui a discutir com vocês algo. Que se amanhã aparecer alguém querer discutir, não, eu não concordo, fala assim, tá bom, não concordas? Epa, eu entendo. Mas eu estou a te dizer assim, você não concorda com o que eu digo? Eu escrevi um artigo X, escrevi esse artigo, escrevi aquele artigo, tenho um capítulo de livro publicado nessa linha de pesquisa e eu tenho aproximadamente 10 comunicações em eventos nacionais e internacionais onde eu falo sobre extensão universitária. Essa é a minha base para que eu possa discutir contigo. Agora, quando você quer discutir, qual é a base que você tem? Não, você não vai discutir comigo com achismo, por exemplo. Você não vai discutir comigo só com uma teoria que você leu. Então, por isso é que na universidade não existe eu acho. Na universidade deve se falar com propriedade. Na universidade deve se falar com bases. Então, um professor universitário que se preza, ele deve ter uma linha. Como eu disse para vocês, a minha linha de pesquisa é extensão universitária. Eu discuto e falo muito de extensão universitária, porque primeiro é que eu fui formado na base de projeto de extensão universitária e a minha monografia eu falei sobre extensão universitária e todas as minhas publicações, todas as minhas comunicações, eu falo sempre de extensão universitária. Nessa altura, eu tenho um manual de iniciação à extensão universitária que eu estou prestes a terminar, que eu vou publicar. Então, aos poucos, eu estou a me tornar autoridade na área em que eu falo. Porque eu estou a falar com vocês com propriedade daquilo que eu defendo. Eu não estou a falar com vocês em função de um conteúdo que eu fui buscar ali, baixei, estou a apresentar para vocês, e outro conteúdo que eu fui buscar ali e estou a apresentar para vocês. Felizmente, agora, nos últimos tempos, todas as minhas publicações que eu faço, eu também consigo citar as minhas próprias publicações. Segundo o Felipe Kembo, 2025, ele falou isso e aquilo. Então, eu estou a fazer, aos poucos, eu estou a construir um arcabouço de conhecimentos para que daqui mais 10, 15 anos eu me torne uma pessoa indicada para falar sobre um determinado assunto. Nós vimos isso nas televisões. Muitos dos comentaristas sobre economia, ele se é convidado para falar sobre economia, ele fala com propriedade, fala com bases. Por quê? Porque ele tem publicações disso, discutiu sobre isso, fala sobre isso. Então, é alguém que praticamente entende ser idônea, não obstante só ser formado na área. Porque eu sou formado em ciência da educação. Existem conteúdos, conceitos que eu não domino, prefiro não falar. Por exemplo, eu domino a questão das metodologias. Eu estudo metodologia, leio muito sobre metodologia, planificação da ação didática, eu leio muito essas questões todas. Mas se você me associar, por exemplo, sobre a questão de orientação vocacional, eu não tenho domínio disso. Mas existem colegas que estudaram comigo, dominam melhor orientação vocacional, porque é mesmo área que eles entenderam, se apaixonar. Eu não domino. Então, eu
não tenho bases como tal para poder discutir sobre orientação vocacional. Eu até posso falar do ponto de vista de conceito, mas não é mesmo minha praia, não é minha praia. A minha praia é didática do ensino superior, metodologia de ensino-aprendizagem e ao longo desse tempo eu fui desenvolvendo a minha área de pesquisa, que é extensão universitária. Sim, colega Augusto? Estava para falar? Ok, continuando, né? Continuando. Para que se construa um projeto de extensão, temos que identificar primeiro um problema. Porque toda pesquisa científica nasce de um problema. É discutível. Alguns pesquisadores podem falar que primeiro tem que ter tema. Epa, eu não levo muito a sério isso. Mas para mim, primeiro, existe problema. A pesquisa que eu fui lendo, primeiro é o problema, porque é através do problema que nós vamos conseguir desenvolver um tema. Porque até o tema de uma pesquisa pode ser alterado, mas não altera o problema. Mas se nós alterarmos o problema, querendo, nós vamos alterar o tema. Então, daí eu defendo que primeiro deve ser o problema. Na extensão universitária também é isso. Primeiro devemos fazer o quê? Identificar um problema. Depois de identificarmos o problema, vamos agora elaborar uma proposta da participação da comunidade. De que forma? Vamos ter que identificar o projeto, vamos ter que detalhar a justificativa, os objetivos, o plano de ação, a forma em que será avaliado o projeto, o orçamento e também as referências bibliográficas. Mais para frente vão poder perceber. Primeiro, identificação do projeto. Qual é o projeto que eu quero identificar? Esse projeto vai estar relacionado a que curso? Vai estar relacionado, por exemplo, a curso de gestão de empresas, por exemplo. Ok. Gestão de empresas. Esse curso de gestão vai estar no curso de gestão de empresas. Vai estar em que instituição? Aquelas identificações primordiais é do curso X, da instituição X, por aí fora. Ok. Esse projeto que eu vou desenvolver, quem serão os parceiros desse projeto? Com quem eu vou contar na materialização desse projeto, por exemplo? Vamos aqui olhar para a oportunidade que as instituições que têm curso de gestão de empresa, gestão de negócio, perderam. O governo angolano tem um projeto de reconversão da economia informal. Nesse projeto de reconversão da economia informal, o que acontece? As pessoas que não estão formalizadas, eles passam por uma formação de empreendedorismo, gestão de negócio, plano de negócio, e depois de fazerem isso, essas pessoas desenvolvem o plano de negócio, vão até ao banco, o banco, por sua vez, lhes dá um financiamento. Mas quem faz isso? É o governo. Com dinheiro de quem? Do governo. Cadê as universidades que entendem de negócio, plano de negócio, nesse espaço, por exemplo? O governo já tem um projeto, queremos reconverter a economia informal. Por quê? Porque o governo identificou um problema onde não há formalização da economia. Se não há formalização, então eu, universidade, eu, professor, posso desenvolver esse projeto, apresento à universidade. A universidade, por sua vez, vai lá, assume a responsabilidade de implementar esse projeto pelo país todo, por exemplo, ou por uma determinada província, onde quem vai dar formação são os estudantes que nós formamos, quem vai passar essa formação, quem vai ajudar a fazer o plano de negócio são esses. Isso é extensão universitária. E depois, o que poderia surgir? O que poderia surgir são montes de textos científicos em função dessa ação que os estudantes vão desenvolvendo. Por quê? Porque os estudantes vão apresentar um estado real, atual, que eles encontram, um estado ideal e um estado em que eles vão deixar a população em que eles vão poder atuar. Só fazendo isso já vai resultar de uma publicação, 2, 3, 4, 5 publicações. Mas em função de quê? Em função de uma problemática que existe e o governo apresentou uma possível solução, apresentou solução e nós, enquanto universidade, abraçamos. A grande questão é quantas universidades fizeram isso, fazem isso? Nenhuma. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Porque nós não estamos em condições de abraçar grandes desafios. Por quê? Porque o Estado, quando dá o dinheiro dele, vai te cobrar. Vai te cobrar com quê? Com resultado. Só que nós não sabemos dar resultado.
nós só queremos nos dar o nosso salário, tipo, os professores universitários têm agora um subsídio de investigação científica. Esse subsídio está associado ao seu salário. Quer dizer que ninguém lhe cobra, só recebe, gastou, recebe, gastou, recebe, gastou. Então, os projetos de extensão universitária surgem nessa perspectiva. Olhar para o negócio. Se nós aplicarmos um projeto, por exemplo, de reconversão da economia informal, o que é que vai acontecer? Nós vamos ir ter com as famílias ou com as vendedoras, entender o tipo de negócio, olhar para a forma que eles fazem a gestão de negócio deles e depois, porque nós, enquanto acadêmicos, sabemos como é que pode se fazer isso. Ajudar essa mãe, essa tia, essa avó que vende a evoluir com o negócio dele. Qual é a experiência que nós tivemos enquanto estudantes na altura, na Escola Superior Pedagógica do Bem? Naquela altura, o governo tinha um projeto de alfabetização chamado Sim Eu Posso. Quem fazia era o governo. Quem está a formar professor, Escola Superior Pedagógica do Bengo? A Escola Superior Pedagógica do Bengo disse, não, o governo nos dá esse projeto. Recebeu o projeto, colocou os estudantes e olha que os resultados eram muito satisfatórios naquela altura. Em praticamente cada instituição de ensino geral na província do Bengo tinha sempre um grupo de estudantes que alfabetizavam a partir das 6 horas até 7, 8 horas as mamães. Agora, por exemplo, nós estamos aqui a falar do projeto da reconversão da economia informal. O outro passo são o detalhamento, descrição do próprio projeto. Como é que nós devemos descrever o projeto? Fazer um resumo e uma introdução. Vamos ter que apresentar de forma síntese o que é esse projeto. O que esse projeto pretende fazer? Qual é o problema que esse projeto pretende desenvolver? E qual é a base bibliográfica que sustenta esse projeto? Qual é a relevância social e acadêmica desse mesmo projeto? Vamos lá olhar para o projeto que estamos a falar da reconversão da economia informal. Claro, vamos encontrar várias teorias que falam sobre o comércio informal, que fala dos impactos positivos e negativos da economia informal e qual é o impacto de uma economia formalizada. Isso aqui é teoria, é ciência, nós vamos encontrar. Então, a partir do momento que nós encontramos essa base teórica, aí também começam os passos para que nós possamos caminhar para a implementação da implementação desse mesmo projeto. E outra questão os projetos precisam ser contextualizados. Ok, qual é o objetivo do nosso projeto? É reconverter ou formalizar o negócio ou então a economia das senhoras vendedoras dos mercados de Luanda. Ok, já temos aqui mercados de Luanda. Tá bem. Quais são os mercados em que nós vamos atingir? É só identificar o mercado A, B, C e D. Lembram, no slide passado, eu falei de parceiros. Então, um dos parceiros será, se calhar, o Ministério do Comércio ou então o Gabinete Provincial de Desenvolvimento Econômico, porque quem cuida dessa questão de formalização da economia, acho que é o Gabinete de Desenvolvimento Econômico, tipo em parceria com o INEFOP, penso eu, um deles dá formação, por aí fora. Então, esses já são os nossos parceiros. E qual é a relevância social? A relevância social, claro, uma economia formalizada vai contribuir para o aumento da receita do Estado, contribui na organização do próprio comércio, contribui também nas próprias senhoras que vão vendendo. Então, vai aumentar o poder econômico das próprias famílias. Então, essa é a relevância. Podemos ainda indicar também algumas experiências anteriores de outros países, por exemplo. Isso nós procuramos muito bem em várias literaturas. Vamos encontrar, por exemplo, países cuja economia era informal, depois formalizaram, qual é a experiência. Vamos encontrar 1 ou 4 artigos, nós vamos encontrar. E, com base nisso, nós temos praticamente a identificação do nosso projeto de extensão. Qual é a importância desse projeto? Justificativa. Nós temos que explicar o porquê que esse projeto deve ser executado. É mesmo justificar vender o nosso peixe. O projeto vai contribuir para isso, contribuir para aquilo. E olha aqui,
Se você se pendura num projeto que o governo cria, você já vai encontrar todos os elementos lá. Só precisas pegar esses elementos, trazer no projeto e procurar articular. Mostrar, por exemplo, ao Estado o porquê que ele tem que te confiar para que você implemente esse projeto. Uma das vantagens é que você, enquanto instituição de ensino, enquanto professor, você tem uma mão de obra inesgotável, que são os estudantes. Enquanto que o governo deve contar com quem? Com os funcionários, tem que pagar salários, tem que não sei o que lá, vai deixar. Então, você ao apresentar esse projeto, automaticamente você tira um peso por parte do governo. E aí, então você vai apresentar a relevância, o impacto, por que tem que ser desenvolvido. E depois, descrever os objetivos. Quais são os objetivos que você pretende com esse projeto? Quais são os objetivos gerais e quais são os objetivos específicos? Uma diferença nos projetos de extensão universitária, deixa eu só ver aqui, se eu encontro o meu HD para no final da aula nós procuramos partilhar como é que funcionam os projetos. Acho que eu vou conseguir encontrar aqui. Ok. Quais são as diferenças? Qual é a diferença entre o objetivo do projeto de extensão e os objetivos de pesquisa ou então os objetivos da aula? Os objetivos da pesquisa são baseados em ações muito concretas do fazer. Tem praticamente uma relação, mas tem também algumas suas diferenças. Vamos lá. Estamos a falar do projeto de reconversão da economia informal. Nós aqui podemos, por exemplo, ter dois objetivos gerais. O primeiro objetivo geral é contribuir ou então auxiliar o Estado angolano na massificação e implementação do projeto de reconversão da economia informal na província de Luanda, por exemplo. Esse é um objetivo geral. Quer dizer que nós estamos a contribuir. Mas lá anteriormente, nós falamos de que o projeto de extensão deve ter as componentes ensino, investigação e extensão universitária. Então, se já temos um objetivo que alimenta o governo, nós temos que ter também, que alimenta o governo e as comunidades, nós temos que ter um objetivo também que vai alimentar a universidade, porque a extensão universitária é uma mão dupla. Você está a dar, também vai poder receber. Então, nós podemos, por exemplo, criar um outro objetivo relacionado com os estudantes e a universidade. Porque se estamos a criar um objetivo para os estudantes, automaticamente estaremos também a criar um objetivo com as universidades. Por exemplo, criar um espaço, né, para que os estudantes consigam colocar em prática os conhecimentos adquiridos na sala de aulas e na prática. Pode ser um objetivo específico, por exemplo, ou então implementar na prática conducentes à elaboração de quê? De trabalhos de fim do curso. Quer dizer, o estudante vai aplicar na prática aquilo que ele aprendeu na sala de aulas, na medida que ele vai aplicando, vai escrever o seu trabalho de fim do curso, e depois de escrever esse trabalho de fim do curso, vai ter o título de licenciado, vai deixar a monografia onde? Na biblioteca da universidade. As próximas gerações que vierem vão fazer o quê? Vão consultar aquela bibliografia, aquela monografia. Agora, os objetivos específicos estarão relacionados com as ações, que serão, primeiro, vai ser o quê? Vamos identificar o espaço, vamos poder selecionar as famílias. Eu falo muito de família porque eu falei sobre o projeto de família das crianças com necessidades educativas especiais. Vamos identificar as vendedoras, depois vamos criar grupos de trabalho. Esses são os objetivos específicos. Depois, vamos poder capacitar os nossos estudantes com matéria relacionada à intervenção comunitária, porque o aluno, para a extensão universitária, é um espaço onde o estudante aprende coisas a mais que não estão planificadas dentro do plano curricular dele. Porque se nós temos um projeto, é claro que nós vamos desenhar o projeto, vamos apresentar aos estudantes e vamos ensinar aos alunos de que forma é que eles vão poder abordar a comunidade, de que forma é que eles vão poder interagir com a comunidade para que possam implementar esse projeto. Hoje por hoje, existem, por exemplo, os projetos do FADA. O FADA financia projetos agrícolas, financia cooperativas. A grande questão é, quantas cooperativas estão a ser financiadas? São poucas. São poucas por quê? São poucas porque muitas dessas cooperativas não têm uma assessoria técnica que lhes ajuda a criar as suas cooperativas. Muitas dessas cooperativas falham, por exemplo, a fazer um plano de negócio.
muitas dessas cooperativas, por excesso de burocracia, eles não conseguem, por exemplo, tratar os seus documentos. Então, se nós estamos a fazer o curso de Direito, estamos a formar futuros juristas, por que não criarmos um projeto de extensão universitária que ajuda, por exemplo, tratar documentos de quem? De cooperativas agrícolas, tratar documentos de empresas, por exemplo, formalizar. Nós estamos a treinar o nosso estudante naquela que será a sua ação no dia a dia. Então, os projetos de extensão universitária têm essa característica. O estudante está a fazer, está a aprender e também está a investigar. Um projeto de extensão deve ter um plano de ação, onde cada objetivo que você vai determinar deve ter um plano de ação. Por exemplo, qual é o primeiro objetivo específico do nosso projeto sobre reconversão da economia informal? O primeiro objetivo vai ser selecionar estudantes para pertencer a um projeto. Ok. Como é que eu vou selecionar? Vou fazer um plano. Vou selecionar. Os estudantes devem ser selecionados mediante nível acadêmico, vão ser selecionados. Quer dizer, eu tenho que ter um plano de como é que eu vou fazer essa seleção. Tenho que ter um cronograma de quanto tempo é que eu vou ter essas mesmas pessoas. Depois de eu ter essas pessoas, qual é o segundo objetivo? O segundo objetivo vai ser capacitar os estudantes em matérias relacionadas à intervenção comunitária, à extensão universitária. O que eu vou fazer? Vou ter que ter um plano. Como é que eu devo preparar os meus estudantes para que possam atuar na comunidade? Tenho que lhes dar primeiro, apresentar a formação, depois lhes ensinar o que é extensão universitária, como é que eles vão poder atuar. Então, esta ação que eu vou desenvolver num dos objetivos específicos, também deve carecer de um programa. Depois de eu fazer esse programa, qual será o próximo objetivo? Já selecionei os estudantes, já lhes formei. Então, vou dividir os estudantes aqui em grupo. Ok, dividir os estudantes em grupo. Depois de dividir os estudantes em grupo, estão preparados para ir à comunidade. Como é que eles vão? Não vão ir só. Vamos ter que realizar um encontro entre a comunidade que vai ser beneficiada das ações e depois os próprios estudantes. Para quê? Para poder lhes apresentar e dizer como é que eles vão poder trabalhar. Também vou ter que ter uma ação dessa. Se vocês conseguem observar, são fases que nós estamos a obedecer. E o estudante está a resistir essas fases todas. Eu pertencia a um projeto, onde no primeiro dia me deram uma formação, no segundo dia me dividiram em grupo, no terceiro dia fui conhecer, depois no quarto dia nos deram 4, 5, 7, 10 grupos de mamães para que nós pudéssemos trabalhar com essas mamães. No primeiro dia, nós tivemos que lhe dar formação sobre empreendedorismo, depois lhe demos formação sobre plano de negócio, depois essas mamães tivemos que levar essas mamães até ao guichê para que pudessem criar as suas empresas. Quem conhece melhor o tipo de empresa? É claro, aquele que está fazendo gestão de empresas. Se é sociedade unipessoal, sociedade não sei o que lá. Então, essas pessoas, e olha aqui, aquelas mamães têm até dificuldade de interagir com a administração municipal, mas nós, enquanto universidade, conseguimos ter parceria com todas as instituições e o nosso processo passar sem burocracia. Quer dizer, pegamos a cópia do bilhete da mamãe. Oh, mamãe não tem bilhete? Tá bom. Universidade, parceria com a zona do Irresisto. Esse é um projeto que visa identificar as senhoras para que possam tratar bilhete. Como é que vão tratar bilhete? Juristas, vamos lá. Quem está fazendo faculdade de Direito vai trabalhar com as mamães para que possam tratar os bilhetes ou então as cédulas. Como é que se trata? Os passos são A, B, C e D. Então, é nessa perspectiva. Metodologia. A metodologia no projeto de extensão universitária é diferente da metodologia no projeto de investigação científica. Na metodologia de investigação científica, vamos falar que vamos usar dialético, método materialista, vamos utilizar descritivo, indutivo. Quer dizer, são tantos métodos que nós podemos, por exemplo, aqui descrever. Já aqui, na metodologia dos projetos de extensão, são a forma, quais são os passos que eu vou dar para eu realizar esse projeto, qual é a metodologia que eu vou utilizar. Eu vou dividir os estudantes em grupo, é um método. Depois de dividir os estudantes em grupo, os estudantes, cada estudante vai trabalhar com um grupo de 10 pessoas. E nessas 10 pessoas, cada estudante vai ter que desenvolver um cronograma de ações para poder formar as mamães. E a formação das mamães vai ser baseada em quê? Numa roda de conversa, onde as mamães vão apresentar as suas ideias e nós também vamos apresentar as nossas ideias. Depois disso, então, isso é a metodologia de como é que eu vou poder implementar essas ações. Agora,
aquelas metodologias teóricas, as metodologias teóricas, por exemplo, investigação-ação, vai ser expressa no projeto que o estudante está a escrever. Já o projeto de extensão é mesmo prático, é você descrever as fases que você vai fazendo. O outro elemento que faz parte do projeto de extensão universitária é explicar, por exemplo, as condições internas e externas que favorecem ou que influenciam para que o projeto tenha sucesso. Quais são as condições internas? Nós temos estudantes, temos disciplinas que precisam de ter práticas nessa área, precisamos formar o estudante de uma perspectiva mais completa que possa atuar na comunidade. Então, essas são as condições internas. Quais são as condições externas que podem influenciar no sucesso? As condições externas. Nós temos uma sociedade que está aberta para receber o projeto, temos um governo que já aceitou a parceria, temos os bancos também que vão poder nos atender para ver se as nossas mamães sejam priorizadas. Essas são essas condições. Também podemos apresentar, por exemplo, as condições, como é que se diz, fazer uma análise SWOT, vermos quais são as condições que podem influenciar negativamente não no avanço do nosso projeto. Ok. O outro elemento é você descrever quais são os resultados esperados. O que é que você espera depois desse projeto? Eu espero resultados esperados. Nesse meu projeto, onde fazem parte 60 estudantes, eu espero até 2026, em dezembro, a elaboração de 7 artigos científicos, resultando dessas ações, 15 monografias. Eu espero também publicar um livro sobre essas ações que nós desenvolvemos. Nós esperamos também que as mamás sejam criadas pelo menos 5 cooperativas de vendedoras zungueiras, que seja formalizada. Então, você vai ter que colocar em quantidade numérica, ou então descrever qual é o resultado que você espera, quer seja do ponto de vista de impacto social, quer seja do ponto de vista numérico. E também terás de descrever quem vão fazer parte desse mesmo projeto. Vai ter um coordenador, que será o professor fulano de tal, vai fazer parte do professor fulano, vão fazer parte dos estudantes A, B, C e D. Quer dizer, o projeto deve estar detalhado. E cronograma. O projeto de extensão universitária deve ter um limite temporal. Pode ter a duração de 6 meses, 1 ano, 2 anos, e depois pode se renovar esse mesmo projeto. E apresentar quais são as etapas que você vai cumprindo durante esse todo o tempo. Por exemplo, a etapa da identificação do projeto, identificação do problema, catalogação dos membros, formação do não sei o quê, depois a implementação do projeto, onde vamos começar a dar a formação, não sei mais quanto, e deve reservar um espaço para a apresentação dos resultados. Na universidade existem congressos, conferências, seminários, workshops. Esses eventos servem nada mais, nada menos do que um espaço para apresentar resultados de investigação científica concluídos ou então em curso. Não espaço para baixar conteúdo no Google e para apresentar lá. Não! Na universidade, os congressos, seminários servem para apresentar projetos de investigação científica, projetos de extensão universitária que estão em curso, que estão a ser desenhados, projetos que foram concluídos. Então, esse projeto deve também reservar um espaço para isso. Por quê? Porque esses espaços, os congressos, servem para apresentar a nossa ideia e, no meio de outros pesquisadores, vamos poder também aumentar ainda o nosso arcabouço do nosso projeto. Se vamos falar que, olha, esse teu projeto parece que está errado no elemento A, B, C e D, seria bom que você alterasse. Claro, é uma oportunidade, porque eu construí o projeto na minha perspectiva, mas quando eu fui participar de um evento científico, eu acabei, por exemplo, tendo uma outra perspectiva. Por isso é que o professor universitário, mais do que só investigar, porque quando você investiga tem que apresentar resultados, e os resultados são apresentados em conferências. Por mais que você publicou um artigo científico numa determinada área, numa determinada revista, você precisa discutir esses resultados num espaço onde tem vários investigadores. Então, o professor universitário deve ser viciado em eventos científicos, quer seja à distância, quer seja presencial. O professor universitário deve estar sempre. Eu, pelo menos, sou um dos viciados.
Quando eu vejo um evento científico, tem uma linha de pesquisa onde eu posso me encaixar, eu me atiro logo, me inscrevo. Por quê? Porque eu preciso apresentar o meu resultado de pesquisa e, em função dessa apresentação, eu sei que eu vou ser retificado, vou ser corrigido e eu vou poder alimentar ainda mais o meu projeto e aumentar o meu arcabouço de conhecimento. O outro elemento está relacionado com o orçamento. Quer dizer, o projeto deve ter também uma previsão de custos. Deve ter uma previsão de custos. Como é que esse projeto vai sobreviver? Estamos a falar, por exemplo, do PREI. Ok. O projeto de reconversão da economia informal é um projeto que tem um determinado financiamento. Então, pode-se até um certo ponto solicitar, quer dizer, fazer um orçamento como tal, mas um orçamento mesmo detalhado, onde você vai precisar de quê? Vai precisar de papel, vai precisar de computador, vai precisar disso, vai precisar daquele. Todos os elementos que você vai precisar colocar lá dentro desse orçamento e depois poder apresentar à instituição. A grande questão é aqui, e se eles não financiarem, por exemplo, esse é o problema, porque as universidades vão ter dificuldade de financiar um projeto, o próprio país, o governo, vai ter dificuldade de financiar um projeto por conta de que não nos confiam. Não nos confiam mesmo, porque nós nunca fizemos nada, nunca apresentamos nenhum resultado. Então, em função disso, o próprio governo também vai ter dificuldade em poder nos financiar, ou então a própria universidade também vai ter problema em poder nos financiar. Mas, vale a pena avançar? Vale a pena avançar. Podemos também, nós enquanto professores, desenhar o nosso projeto de extensão, desenhar o nosso projeto de extensão de acordo com as condições que nós, por exemplo, temos. Nós podemos desenhar um projeto de extensão universitária, uma visita técnica, por exemplo, vamos visitar a zona X, ou vamos... As universidades privadas têm muito essa característica. Eles realizam as atividades e os próprios estudantes contribuem. Desde que não seja uma contribuição muito exorbitante, que consiga nos manter lá, por exemplo, depois pedirmos um apoio acolá de transporte para que nós possamos ir desenvolver uma atividade que pode durar 3, 4, 5 dias, mas em detrimento disso não vamos poder produzir conhecimento, também é muito normal. Mas o professor é que deve ter a capacidade de associar essa ação com a sua prática enquanto docente. Avaliação e monitoramento. Claro, todo e qualquer projeto deve ter uma avaliação. De que forma é que será avaliado o nosso projeto? O professor deve apresentar, por exemplo, a forma de avaliação. Se será mediante relatórios, por exemplo, vai ser avaliado mediante os relatórios que serão apresentados de forma periódica. E esses relatórios vão elencar o número de pessoas abrangidas, o número de pessoas que não fizeram parte, o número de ações que foram desenvolvidas. Então, vai depender da forma como é que será avaliado esse projeto. Pode ser avaliado pelo número de eventos científicos que o projeto vai organizando. De que forma? 6 meses ou 3 meses depois, o projeto vai ter que realizar um evento científico, onde, nesse evento, serão apresentados os resultados que estão em curso na nossa investigação. E tem, praticamente, se assim posso dizer, a última parte, a questão da divulgação dos resultados. Caros colegas, o conhecimento deve ser partilhado. A ciência é para ser partilhada. O nosso conhecimento é para ser partilhado. Então, quando nós fizemos uma pesquisa, nós precisamos partilhar essa pesquisa. De que forma é que nós podemos partilhar? Apresentar essas pesquisas no evento, publicando artigos científicos, procurando espaço para poder discutir, porque nós precisamos discutir, temos que discutir o conhecimento que nós temos. Todo o conhecimento que nós desenvolvemos, nós temos que discutir esse conhecimento. E os espaços para discussão existem vários espaços. Nós podemos criar o nosso canal no YouTube, no Facebook, podemos criar onde nós discutimos a nossa área, aquilo que nós pesquisamos, aquilo que nós... É necessário fazermos isso, temos que divulgar. E no final do projeto, já na última página, nós temos que colocar os anexos e referências bibliográficas. Por exemplo, referência bibliográfica. Lembram quando eu falei lá no princípio de que temos que justificar, por exemplo, sobre a questão da reconversão da economia informal? Claro, vamos ter teorias.
vamos colocar referências bibliográficas, vamos colocar todos os elementos necessários. Permitam-me só ver aqui se eu tenho. Yeah. Vamos colocar as referências bibliográficas, vamos colocar os modelos, por exemplo, de relatórios que nós vamos utilizar no nosso projeto. Então, é um monte de elementos que nós vamos utilizando, um monte de elementos que nós vamos utilizar para poder evidenciar de que forma é que o nosso projeto vai poder caminhar. É um tema novo. Falar de extensão universitária é um tema novo. Poucos, sobretudo no nosso país, poucas instituições até aqui falam de extensão universitária, discutem extensão universitária, tanto que no país, né, em Angola, se assim posso dizer, o bastião da extensão universitária é na Escola Superior Pedagógica do Bengo. E a Escola Superior Pedagógica do Bengo é a primeira instituição do país que realizou a primeira Conferência Internacional de Extensão Universitária, e hoje a Escola Superior Pedagógica do Bengo já conta com 5 conferências internacionais de extensão. Felizmente, em todos os livros de ata dessas conferências eu faço parte. Estou a partilhar com vocês a primeira e a única revista de extensão universitária no país e em África, que é a Revista Angolana de Extensão Universitária, onde, felizmente, eu sou cofundador. Se vocês conseguem ver aqui... Cadê? Ok, se vocês observarem, tem aqui um expediente onde eu também produzi. Então, essa revista, vou também passar para vocês o link, é a única e a primeira no país. Eu sou o cofundador. Fundamos a revista como se fosse uma brincadeira e na Escola Superior Pedagógica do Bengo também foi publicado o primeiro livro sobre ações de extensão universitária, foi na Escola Superior Pedagógica do Bengo, publicou-se lá, e hoje em dia, se nós olharmos o regime jurídico que orienta o subsistema do ensino superior, fala ou obriga de que as universidades devem praticar a extensão universitária, devem ter um espaço para se discutir extensão universitária. Na última Conferência de Ciência e Tecnologia, realizada pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, a ministra do Ensino Superior, no seu discurso de encerramento, disse: caros participantes, o governo ou o Ministério do Ensino Superior já criou todas as condições para que as universidades desenvolvam ações de extensão universitária. Agora, nessa altura, as universidades devem agora criar um plano nacional de extensão universitária. E esse plano nacional de extensão universitária já não pode ser uma ação do Ministério do Ensino Superior, deve ser uma ação das universidades. E exortou e apelou que as universidades devem, em comunicação com a Escola Superior Pedagógica do Bengo, devem, em comunicação com a Escola Superior Pedagógica do Bengo, fazer o quê? Criar projetos ou criar o programa de ação de extensão universitária ao nível do país. Quer dizer que nós, enquanto instituições, é que não estamos a fazer nada, porque o governo já criou todas as condições. Então, é necessário que as nossas instituições, nós que somos docentes universitários, comecemos já com as iniciativas, comecemos com essas iniciativas, porque se nós não criarmos, se nós não começarmos, infelizmente, também ninguém vai começar. Então, é necessário que as instituições de ensino superior façam, e enquanto as instituições não fizerem, o que vai acontecer? Nós também não vamos fazer. Então, é necessário que nós, enquanto professores, comecemos com as iniciativas. Caros professores, não existe nada melhor do que desenvolver um projeto de extensão, porque o projeto de extensão, mais do que produzir conhecimento, o projeto de extensão traz visibilidade à própria universidade, traz
visibilidade na própria universidade traz possibilidades de produção de conhecimento por parte da própria universidade também, porque a universidade vai ter muitas publicações, mas muitas publicações mesmo, porque é uma via muito fácil. Você está a resolver problema e também está a produzir. Estou aqui a tentar procurar um projeto de extensão. Vou partilhar com vocês. Eu vou partilhar com vocês. Estou aqui a procurar Superior Pedagógica do Bengo. Esse aqui é um formulário. Também vou partilhar com vocês o formulário. Então, colegas, acho que para não alongar muito, eu queria abrir um espaço para vocês, para ver se apresentassem alguma dúvida. Enquanto eu procuro aqui os projetos 23. Colegas? Sim, professor. Sim, pode falar, faz favor. Está à vontade. Estamos presentes, sim. Sim, eu queria que tirassem dúvidas. Bem, a minha preocupação é que, embora que muito tarde, entrei tarde na dificuldade da entrada da sala, a minha preocupação está no como e o que fazer para com que o projeto de extensão universitária esteja abrangente para todas as universidades nossa cá em Angola. Ok, o que fazer para que os projetos de extensão universitária... quer dizer, a ideia é implementar os projetos de extensão em praticamente todas as instituições. Os primeiros passos estão a ser dados. E primeiro é que as universidades precisam fazer alguma coisa. Só que o grande problema, quem está na universidade é um professor como nós, que infelizmente, até um certo ponto, também não entende de extensão. Então, o grande problema é que muitos de nós, enquanto professores, gestores, também ainda não entendemos até um certo ponto sobre a extensão universitária e as valências que a extensão universitária tem. Eu, pelo menos, eu falo de extensão, pesquiso sobre extensão e eu tenho, sobretudo, a amabilidade. Tipo, eu não sei se vocês vão encontrar um curso de agregação pedagógica com um módulo sobre extensão universitária. Não sei. É difícil. Talvez com o professor João Correia Filho do Centro de Formação Saber pode ter isso, porque o professor Correia Filho é alguém que já trabalhamos muito juntos em vários projetos de extensão. Ele coloca o módulo de extensão universitária. Fora disso, quase a maioria dos cursos de agregação pedagógica não tem. Eu, enquanto professor universitário, desenvolvendo um curso de agregação pedagógica, claro, eu tenho que colocar. Então, o primeiro passo para mim também está dado, que é discutir com vocês sobre essa questão de extensão universitária. Eu até posso desenvolver um curso que poderá ser grátis, vai ser mesmo grátis, se vocês decidirem. Eu posso desenvolver um curso sobre elaboração e gestão de projetos de extensão universitária, onde vamos começar a desenvolver, cada um vai desenvolver um projeto dele, de forma gratuita, porque vai ser um grátis, que é para podermos incentivar os professores a implementarem projetos de extensão. A implementação de projetos de extensão carece muito de questão de política institucional, só que a pessoa que está lá em cima também não pensa a política institucional, não entende. Então ele não tem como fazer. Agora, se nós, enquanto professores, termos domínio e conseguirmos convencer a direção a fazer, fizemos. Por exemplo, vamos aqui olhar. Eu estava na escola, eu estudei na Escola Superior Pedagógica do Bengo, depois passei a funcionário, trabalhei no centro de estudo durante muito tempo, fiz acho que 5 ou 6 anos, depois eu fui para o Instituto Superior Politécnico do Bengo. Nessa altura, eu estou encarregue de criar a política institucional de extensão universitária lá, em função da minha experiência. Eu já criei todos os regulamentos, já apresentei a proposta.
Mas eu vi que não está a se implementar a proposta de extensão. O que eu fiz? Eu tive que criar condições para que os meus alunos na disciplina de metodologia de investigação científica pudessem entrar no campo para poder mobilizar as outras partes. Eu tive que convencer a presidência, nós os institutos agora são presidentes, tive que convencer a presidência para quê? Para que comprassem o que eu queria, para que o projeto entrasse em campo. Felizmente, hoje até na sexta-feira, por exemplo, vamos começar já com o processo de sementeira, vamos começar a semear. Eu não sou agrônomo, mas eu consegui convencer os professores. Então, está ali, a minha marca está feita. E eu tenho a responsabilidade de partilhar também com vocês essas questões, que é como implementar o projeto. Em poucas palavras, vos influenciar também a fazer barulho nas vossas instituições, para que se discuta isso. E quem já é docente universitário, por exemplo, pode entrar em contato com o departamento. Nós vamos também realizar um curso sobre extensão universitária e procura pessoas que dominam, por exemplo. Eu sou uma das pessoas que dominam, mas eu posso sugerir para vocês outras pessoas que dominam. Posso sugerir para vocês o doutor Imapanzo, que é muito respeitado aqui no país, que agora é secretário da Ação Cultural da CPLP. Posso sugerir para vocês o fundador da revista angolana de extensão universitária, que é o professor Dr. Felizardo Costa. Foi vice-diretor adjunto para a científica da Escola Psicopedagógica, agora é diretor diretor para a científica da Academia BAI, por exemplo. É alguém que é muito amigo, eu posso sugerir para vocês. Entre essas e outras pessoas, existem várias outras pessoas, só que somos poucos. Eu sou o mais miúdo nesse grupo, eles são gurus. Eu sou o mais miúdo nesse grupo, eles são mesmo gurus. Só que são pessoas que trabalharam diretamente comigo. A última conferência de extensão universitária, eu e o professor Felizardo que desenhamos, foi uma conferência onde participaram mais de 800 pessoas. Das mais de 800 pessoas, nós tivemos com a presença de Portugal, Brasil, tivemos também a presença de Espanha, Cuba, Moçambique, Cabo Verde, sim, e Angola. Então, nós tivemos 7 países. Sou Felipe. Sim, sim. Pode falar. Pronto, a olhar pela importância que a extensão universitária traz, por que não se discutir ou fazer um projeto para que ela se torne dentro do Ministério do Ensino Superior? Aparece como uma cadeira, por exemplo, nas universidades, já que ela tem uma importância muito grande, sobretudo na investigação e em trazer ou produzir conhecimento, desde a universidade até da vida da sociedade. Então, ela é importante, já que da parte, por exemplo, do governo, entendo que não há vontade de querer levar, ou das universidades, trazer isso como algo tão sério. Pelo menos aparece como um projeto dentro do Ministério do Ensino Superior para que as universidades levem isso com a maior seriedade possível. Eu não sei a realidade dos outros países lá fora, por exemplo, o Brasil, que é um país que escreve muito e fala-se muito sobre extensão universitária. Mas, por exemplo, em Angola, se calhar podíamos olhar nessa perspectiva, não sei. O que acontece? Olha, o Estado já criou todas as balizas. Vamos aqui olhar. Regime jurídico do subsistema do ensino superior orienta todas as universidades devem desenvolver ações de extensão universitária. Missão da universidade, em todas as missões, não sei se é missões, mas em todos os estatutos das universidades, no quesito missão, diz assim, missão, a Universidade Mandumi Andemofaia é uma instituição vocacionada para ensino, investigação e extensão das áreas A, Universitária. B, C e D. Está lá. Missão da Escola Superior-Pedagógica do Belo. Tem como responsabilidade ensino, investigação e extensão. O que acontece? O governo, do ponto de vista de leis, já implementou. Só que essa lei nova foi implementada em 2020. Sim, 2020, quando se revisou os estatutos orgânicos de todas as universidades. Porque, anteriormente, nos estatutos orgânicos das universidades não tinha. E o regime jurídico do sistema de ensino superior, que é o decreto 0990 de 1990, Sim. não falava de extensão universitária. Mas a partir de 2021, quando se reformula o ensino superior, o novo decreto que fala do novo regime jurídico do sistema de ensino superior já orienta que as instituições devem ter
uma área que cuida da extensão universitária. E olha aqui, todas as universidades, todas as faculdades, todas as escolas superiores têm um centro de estudos. O centro de estudos é responsável pela articulação das políticas de investigação científica e extensão universitária das instituições. E o governo não parou por ali. Não parou no regime jurídico, não parou também nos estatutos. Foi até onde? Foi no estatuto da carreira docente universitária, quer seja do professor do investigador, como também do professor. Qual é a missão e responsabilidade do corpo docente? Ele fala, primeiro, participar, prestar serviço docente, depois, participar da investigação científica, participar da extensão universitária e participar da gestão. Então já é uma obrigação. Não parou também por ali. Tem, como é que se diz? Regulamento da avaliação de desempenho docente. No regulamento da avaliação de desempenho docente, ele também apresenta dimensões de avaliação. Dimensão ensino, dimensão investigação, dimensão extensão e a dimensão gestão. Quer dizer, foi pegar aqueles elementos da responsabilidade do corpo docente no estatuto da carreira docente, trouxe no regime de avaliação de desempenho. O que acontece? Em poucas palavras, o governo sabe o que está acontecendo e conhece a nossa preguiça enquanto docentes universitários. Ele só está à espera que esses mais velhos todos vão embora e confia na nova geração que somos nós. Por quê? Porque esses mais velhos estão um pouco se importando com essa questão de extensão, porque eles veem que tem uma perda de tempo. Estão preocupados mais com o aumento de salário. Agora, o que acontece no ensino superior? Você é obrigado a estudar, você é obrigado a ser avaliado. De 2 em 2 anos, o professor deve ser avaliado e avaliado nessas dimensões todas: ensino, investigação e extensão. Pelo país, só aconteceu a primeira avaliação de desempenho, acho que há 2 anos. Agora está a acontecer a segunda avaliação de desempenho. Os professores já vão começar a chorar, porque muitos deles não vão progredir. No ensino superior agora já não se luta. Para ascender não se luta. Depende de você mesmo, você concorre sozinho. Se você não fazer extensão, na dimensão de extensão não vai ser avaliado, vai ser 0, porque você não vai ter nenhum elemento que você vai poder desenvolver. Não tem projeto de extensão, não realizaste curso de extensão, não realizaste um programa de extensão, não fizeste nada, então aquela dimensão é 0. E quando chegar o momento de poder avaliar, até publicações, dimensão de investigação científica, quantos livros publicaste? Nenhum. Quantos artigos? Nenhum. 0. Automaticamente você baixa da avaliação. E quando você baixa da avaliação negativa, automaticamente você tem que regredir da categoria. Se você estava na categoria de topo, vai baixar. E vai começar a baixar sempre. Na medida que você vai baixando, quando você chegar na estaca 1, se você não tiver produzir, vai para a rua. Então, o regulamento do ensino superior agora está assim. Então, o que acontece? Nessa altura, o Estado já criou todas as armadilhas necessárias. Nós, enquanto professores que estamos a pensar em enveredar para essa caminhada, é que precisamos agora estar preparados de que ali onde eu estou a entrar, devo fazer isso, isso, isso e aquilo. Publicar artigo científico. Brasil, disse muito bem o colega Augusto, Brasil é um país onde o conhecimento lá não tem limite, não tem fronteiras. Eles querem sempre disseminar o conhecimento. E Brasil tem vários artigos científicos, várias revistas que publicam artigos de várias naturezas. A minha linha que é extensão universitária, eu conheço várias revistas que publicam, por exemplo, na minha linha de pesquisa. Só que, por que as pessoas fogem? Porque publicar um artigo numa revista científica é difícil. Eu comecei eu remeti o artigo que está prestes a sair na Universidade de Quimpa Vita, a revista científica da Uniquiv. Eu submeti no ano passado. O meu artigo reprovaram por aí mais de 5, 6 vezes. Eu enviei, retifica, aqui está mal, está mal, está mal. Tive que retificar, submeti de novo, retifica. Até que no final do mês passado, me enviaram o artigo para poder ver se está mesmo, se é assim que eu escrevi, para autorizar se podem publicar ou não. Lhes apresentei e eu tive que li o artigo, vi que está tudo bem, podem publicar. Então é um processo que leva muito tempo. Os nossos professores não estão interessados, nós não estamos interessados. Eu queria aqui vos apresentar um projeto, por coincidência é o projeto do professor Felizardo, alguém que trabalhou muito comigo, o Felizardo Costa. Esse é um projeto que nós desenvolvemos, eu também fiz parte desse projeto,
O título do projeto é Reflorescer, Escola Sociopedagógica do Bengo. É um projeto, vamos cair mais para lá. Eu falava da identificação do projeto. Tem aqui o título do projeto, a instituição, o departamento, o curso que o projeto faz, é de extensão, quais são as linhas de extensão, quer dizer, o que esse projeto, em que esse projeto atua. O projeto atua na reeducação, estratégia de reeducação, metodologias de ensino e educação popular. Quem são as pessoas que vão fazer parte desse projeto? São os menores de idade que estão em conflito com a lei para poder reeducar e ressocializar esse mesmo projeto. Quantas pessoas que nós pretendíamos atingir? 20 pessoas, 20 crianças em conflito com a lei. Local de atuação, Bengo, período de realização, 1 ano, 2019. Está a ver, né? Conseguem ver? Conseguimos, professor. Ok. Conseguimos de ver. 2020. Está visível. Ok. Quais são os parceiros? Eu falava de parceria. Quais são os parceiros? Primeiro é que esse projeto surge para contribuir na reeducação e ressocialização e reintegração de crianças em conflito com a lei na província do Bengo. Por quê? Se vocês observarem, a nossa lei não permite prender menores de idade. Tem uma idade em que eles prendem. E nós notamos que a delinquência juvenil, se assim posso dizer, começa praticamente na adolescência. Hoje em dia, nos nossos bairros, aqueles miúdos do João, muitos deles ainda não podem ficar presos por conta da lei. E eles não ficam presos, mas há uma política, teoricamente, como é que funciona? Quando a criança não pode ficar na cadeia, o SIC, juntamente do tribunal, pegam essa criança e lhe entregam ao INAC. O INAC é que cuida dessa criança que está em conflito com a lei. Ele trabalha na ressocialização e na reintegração desse mesmo miúdo. É isso que está escrito. Vão querer me perguntar, mas isso funciona mesmo? Claro que não funciona do ponto de vista prático, porque esse INAC, o próprio INAC, o INAC conhece, porque quando acontece isso, o tribunal entrega o relatório. E o INAC sabe que temos X miúdos em conflito com a lei, X miúdos que não sei o que lá, temos esses miúdos todos. Mas ele não tem espaço para eles meter. Ele só fala que tem aí no registro. Agora, o que acontece do ponto de vista de consequência? O miúdo rouba, está com 12 anos, ou 13, ou 14, e a lei diz que não pode ir preso. Vocês vão lhe pegar, já vão levar, a polícia roubou, aleijou, espetou com faca no plano e tal. Vamos levar na esquadra. Lá na esquadra, e nós temos problema de prosseguir com os processos, vai ser reencaminhado até ao comando municipal. E quando chega no comando municipal para se fazer o processo, ele não pode ficar aí, tem que sair. Porque a idade dele é menor. O que eles fazem? Simplesmente informam ao INAC. INAC recebe esse relatório, se calhar convoca os pais, como também podem não convocar, e eles sabem que não, X miúdos vão ser soltos. Vão soltar esse miúdo. Indiretamente, o que o miúdo entende? Esse conta aqui, eu sou mau, saí da cadeia. Quando o miúdo sai, vai aleijar de novo, vai começar a ir, aleija, vem. Ele está a crescer. Quer dizer que o SIC só está à espera que ele chegue até aos 18 anos, 17 anos, parece. Penso que há uma idade que eles já conseguiram reduzir para colocar na cadeia. Até 17 anos, 16, penso eu, para que ele possa ir na cadeia. Só que quando ele atinge essa idade, antes aleijava com uma agulha, agora já aleija com garrafa, até se calhar já tem pistola, já se tornou altamente perigoso. Então, nós desenvolvemos esse projeto no sentido de trabalharmos com esses miúdos através de algumas ações, quer dizer, o SIC prende, entrega ao INAC, nós com o INAC vamos trabalhar com esse miúdo, juntamente com o SIC, controlando, quer dizer, procurar criar ações de reintegração social. Daí que o nosso parceiro está o Gabinete Provincial do Instituto Nacional da Criança, que é o INAC, depois a delegação do Ministério do Interior e os serviços de investigação criminal através do Departamento de Atenção ao Menor em conflito com a lei. Mas só que depois, quando fomos reunir com o SIC, também envolveram o julgado de menores. Então, esses são os nossos parceiros com quem nós poderemos trabalhar, ou nós trabalhamos.
é interdepartamental. Na altura, eu era apenas técnico, funcionário, então quem coordenava era o professor Felizardo Costa, que é o vice-presidente para assuntos científicos, e o nosso colega Antônio Canduni. Então, eu participava desse projeto como técnico, porque eu era secretário executivo do Centro de Estudos e Investigação Científica da Escola Superior Pedagógica do Bengo. Comunidade externa. Quem são as pessoas que vão participar? Crianças, adolescentes e jovens do município do Dande, província do Bengo. Coordenador Felizardo Costa. Qual é a função dele na Escola Pedagógica do Bengo? Era docente, endereço, telefone. São esses dados de identificação. Depois, aqui tem aquela questão de identificação do projeto, justificação, aquilo que eu falei para vocês. O projeto Reflorescer escreve-se como uma proposta de trabalho realizado junto dos menores que em conflito com a lei na província do Bengo. Através de quê? Através da intervenção no âmbito da reeducação, ressocialização, reinserção e prevenção da reincidência do crime. Quer dizer que esse projeto surge como uma proposta de trabalho para reduzir o índice de criminalidade na província do Bengo através dessas ações para que o estudante seja, para que o jovem seja reeducado, ressocializado, reinserido na comunidade e prevenirmos o crime. Aqui fala, explica praticamente como é que nós vamos trabalhar a venda do peixe. Depois tem um referencial teórico. Desculpa, senhor professor. Sim. Depois vai poder partilhar o link desta publicação? Sim, vou partilhar. Porque, sim, vou partilhar. infelizmente, eu vou ter já que sair da aula. Gostaria de saber se depois será partilhado no outro. Vou partilhar. Vou mandar um link, já? Vou partilhar. Ok, obrigado e boa continuação a todos. Muito obrigado. E temos aqui o referencial teórico que fala de tantas teorias, quem discutiu, o que ele discutiu, essas teorias todas. Depois tem aqui a questão da extensão e pesquisa, também são teorias, enquadramento curricular. Quais são as disciplinas que estão relacionadas com esse? Aí o colega Augusto, aqui já aquela resposta. Qual é a disciplina que está enquadrada nesse projeto? O professor Felizardo dava a cadeira de Psicologia Social e Intervenção Social. Então, essas duas disciplinas é que estão relacionadas com aquele projeto. Quais são os objetivos? Trabalhar na reeducação, ressocialização e reinserção de menores em conflito com a lei. Estão aqui. Quais são os objetivos específicos? Vamos realizar 2 cursos de extensão universitária. Vamos realizar um curso de atenção psicossocial nas vítimas de violência antissexual. Vamos realizar um curso de extensão universitária em atenção à pessoa vítima de violência no INAC. Vamos criar uma rede de apoio psicossocial e vamos identificar as atividades de ressocialização e de menores em conflito com a lei. Esses são os objetivos específicos. Depois tem as metas. O que nós queremos criar? Vamos criar um espaço de transversalização e articulação de conhecimentos teóricos aqui. Vamos poder criar um espaço onde passaremos a discutir. Tem um colega que quer entrar, apesar da tarde. Cadê o colega? Ok, como eu ia dizendo, vamos criar esse espaço, vamos elaborar artigos científicos, vamos elaborar 4 monografias de fim do curso por ano. Vamos organizar um Fórum Nacional de Prática de Reeducação, vamos criar um banco de prática socioeducativa, vamos elaborar um manual de prática socioeducativa. Quer dizer, tudo isso faz parte das metas. Qual é a metodologia? Aqui explica como é que vai se fazer o próprio projeto, a dinâmica de grupo, teatro do oprimido. O professor Felizardo é muito brasileiro, então traz ações muito brasileiras. E aí, no fim, tem aqui as referências. Então, colegas, em poucas palavras, esse é um exemplo de projeto de extensão universitária. É assim que funcionam os projetos de extensão universitária. Vou aqui aproveitar, partilhar com vocês o projeto de extensão universitária para ver se vão lendo. Vou também meter aqui alguns materiais relacionados à extensão universitária. Vão lendo e qualquer dúvida, faltam apenas 2 aulas para podermos terminar com o nosso curso. Caros colegas, alguém tem uma dúvida?
Colegas? Eu acho que o silêncio diz tudo, né? Sim, agora, então, colegas, aproveitar a oportunidade. O nosso curso já está terminado, se assim posso dizer, faltam apenas 2 aulas. Nosso curso já está terminado e os certificados também já estão emitidos. Eu queria, por parte dos professores, dos colegas, manual de extensão, eu queria, por parte dos colegas, que comunicassem já de que forma é que nós vamos fazer para entregar os certificados, sobretudo aqueles colegas que estão fora da província de Luanda. Temos colegas que estão no Zaire, temos colegas que estão no Zaire, colegas que estão no BIE, então queríamos saber aqui como é que nós podemos fazer. Bem, um deles que está no Zaire, Uhum. um deles que está no Zaire é o Antônio Braz Panganda. Ok, Recentemente já estará, entre dia 5 a 10, já estará em Luanda. ok. Estudo ali mesmo, também estou a fazer faculdade aí. Então, com certeza, quando estiver, poderei entrar em contato para ver como poder receber o Ah, meu certificado. então tá bom. Uau, tá bom. Já facilita. Então o que que acontece? Quando tiver já que vir, eu estou aqui na centralidade do Capari. É claro que Zaire ou vai passar do Liju da Barra ou vai passar daqui do Capari, vai passar aqui do Capari. Então é só me comunicar para saber. Posso entregar o certificado já enquanto estiver a caminhar, tá vendo? Ou estiver em Cachito. Então posso entregar o certificado a caminhar. Quer dizer que já temos um colega. Depois envia-me só o nome completo no chat privado para que eu possa já ter anotado. Obrigado. Yeah. Obrigado. Agora, colegas, queria só pedir que vocês recomendassem, que fizessem um vídeo sobre o que vocês acharam do curso, tá vendo? Um vídeo qualquer, um vídeo rapidinho, enviarem para o meu WhatsApp. O que eu achei do curso? O curso foi fixe, foi não sei como, eu não tenho como entrevistá-los. Então, que pelo menos os colegas fizessem um vídeo e mandassem para mim. Sim, colega Gelson, tem a palavra. Ok. Boa noite mais uma vez a todos os Muito colegas. obrigado. Eu atualmente estou no AMB, mas acho que provavelmente até na segunda-feira eu vou como Chico de trabalho. Ok, No entanto, vou ver se consigo entrar em contato com a minha irmã que está em Luanda ok. para poder pegar o certificado e o diploma. Sem problemas, sem problemas. É só lhe comunicar. Porque eu Eu, só estarei. Yeah. eu vou me deslocar. Ok, tá bom. Eu só estarei em Luanda, se calhar em agosto. Em agosto, sim. Porque pretendo pesquisar sobre mestrado e ver se vou conseguir estudar de novo. Mas, tá bem, tá bem. Acho que podemos falar isso no off. Já tínhamos essa conversa. Podemos falar isso no off mais tarde. Yeah. Acho que depois da aula podemos conversar os Sim, sem dois. problema. Então me dá um toque no WhatsApp. Eu estou online. Tá bem, Sim. obrigado. Outros colegas, os que estão em Luanda. O colega Antônio vive no Zango. Acho que é Zango 3, né? Sim, senhor professor, estou no Zango 3. Que zona? Que mediações? Junto à Faculdade Ísia. Na verdade, eu não conheço. É assim. Ísia está na rua 6, eu estou na rua 7. Não, é assim. No Zango, a minha mãe vive no Zango 3. Ela vivia. Como é que na Rua do Julgado de Menores. Vivia na Rua do Julgado de Menores. Eu não sei se é aquelas imediações. Sim. Era aquelas imediações? Sim, é a mesma área. Então tá bem. Acho que eu vou fazer a questão, vou subir para lá. Posso vir no sábado, não tem problema? Sábado não tem problema, senhor professor. Então tá bem. Vou criar as condições
Na sexta-feira eu vou comunicar. Sábado eu posso já aproveitar, subo ali que é para deixar o certificado e o diploma. Agradecia, senhor professor. Tá bem, sem problema. Sim, então, colegas, vão me comunicando, me comunicando a zona, porque eu quero que, pelo menos até a próxima semana, a maioria dos colegas tenha já os seus documentos em posse, que é para não ficarem todos os documentos instalados conosco. E eu vou já fazendo entrega. Quem está fora daqui pode orientar alguém para poder receber, não tem nenhum problema. Eu me desloco e marcamos um ponto estratégico para que possamos nos encontrar. Tá bem, então, caros colegas, eu penso que estamos terminados, né? Estamos terminados. Muito obrigado, caros colegas. Obrigado mesmo. Já coloquei o material de apoio no grupo. Mandei aí o link. É só vocês clicarem, vão encontrar um monte de materiais sobre extensão universitária. E eu fico na promessa de que vou preparar um curso gratuito sobre elaboração de projetos de extensão universitária. O curso pode durar por aí 2 dias. Vou só aqui organizar o conteúdo que eu tenho. O curso pode durar pelo menos 2 dias, 3 dias. Mas eu espero que os colegas participem, né? Não saiam do grupo. Eu quero criar esse grupo. Eu quero que esse grupo permaneça como um grupo de mentoria. Porque muitos cursos que eu passaria a ministrar são cursos que passaria a colocar aí no grupo. Então, que os colegas continuem. Vão entrando outros membros no grupo. E os colegas também vão participando de algumas formações gratuitas. Top. Isso Estou é de muito acordo. bom. Tá bem, professor, tá bem, compreendemos. Ok, muito obrigado, caros colegas. Passem bem e estamos juntos. Estamos juntos.